contratação de um projetista que é especializado em parede de concreto. Exatamente. Né? Esse ainda eu diria que é uma muleta. É uma barreira que a gente precisa vencer, que eu falo sempre, o projetista de qualquer disciplina ele tem que estar familiarizado com o sistema. Ele pode ser amigo, pode ser padrinho, pode ser irmão, pode ser tudo. Mas ele tem que estar familiarizado com o sistema. Porque senão você perde eficiência. É interessante que o projeto, vamos dizer assim, de forma tradicional, ele tem dá uma certa liberdade para o projetista de instalações. Dá uma certa liberdade. Ele tem um forro, ele tem uma sanca, entendeu? Ele tem uma série de alternativas que ele corta uma parede, ele tem um drywall que pode atravessar o tubo na diagonal. Na parede de concreto, até então, a gente tinha uma grande dificuldade de fazer isso. Então, ele tinha que pensar. Tinha que pensar, pensar. Eu falo às vezes com as pessoas, não é que você não tem que reaprender, não. Você tem que pensar um pouquinho, né? Você tem que conhecer o processo construtivo, tem que conhecer um pouco daquele processo construtivo, que é para você mudar, né, a forma que você lança a tubulação. Tem que pensar na astra que vai produzir o kit, na astra que vai produzir o kit elétrico. Então, foi na parede de concreto que eu levei para outro processo, por exemplo, colocar a camisa na laje e o PEX. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, eu tenho mil estúdios. 1000, né? Pouco, né? 1000. Eles estão assim, né? Constroem 4 torres, 250 estúdios em cada um. É 1000. E eu preciso economizar R$1 milhão. R$1 milhão em 1000, até que se você pegar e dividir por 1000, aí você tem que economizar R$1.000, né, por apartamento, né? Então, assim, a história começou assim. Aí o que aconteceu? Eu tirei a sanca dos 1000 estúdios. 1000 sancas a menos num certo trecho. Não foi nem a economia da hidráulica ou da elétrica, mas eu pus a camisa, igual a gente põe no concreto lá, que eu tinha que sair lá do shaft da área comum e levar a hidráulica até lá no banheiro sem forro. Porque era uma imposição daquele projeto de parede de concreto, Minha Casa Minha Vida. Então, eu tinha aqueles aspectos engessados que eram importantes naquele projeto. E esse projeto, apesar de ser estúdio, é um projeto de alto padrão. Tá? Então, a gente levou o PEX lá embutido na laje, né, na camisa, e isso tirou a sanca do projeto. De 1000 apartamentos. No final das contas, entre outras coisas, ele conseguiu os objetivos dele. Legal. Mas você vê o tanto que é importante você conhecer o processo, você saber como atacar na forma e pensar em mudar um pouquinho a forma de projetar. E não se perdeu nada, pelo contrário, né? Agregou-se muito mais valor, são materiais altamente nobres, fizemos kits, né? Aumentou a produtividade e uma série de fatores. Legal, legal.